Valeu. Vamos começar aqui. Obrigado, professor. Então, gente, agora oficialmente, boa noite a todos e todas. É muito bom tê-los aqui. Ah, a gente escuta aí ó, a moça falando, né? Agora essa chamada está sendo gravada. Maravilha. Então, gente, essa é a nossa reunião 6, né? A reunião que vale da semana de 29 de julho a 12 de agosto. E hoje a gente vai ter um tema bem interessante, que é justamente a questão do recursão, como que a gente pode trabalhar isso dentro da programação que a gente está fazendo do Scratch, das figuras geométricas, né? Nós estamos trabalhando as figuras geométricas e vocês viram que um pouco antes do nosso recesso, nós trabalhamos ali na última reunião com o floco de neve de Koch, né? E foi bem interessante, né? Toda aquela programação que nós fizemos. E agora a gente vai ter, então, uma amostra de como que a gente pode fazer isso repetidas vezes dentro da própria programação do Scratch. Vamos tentar mostrar isso para vocês hoje, mas, de qualquer maneira, o que é também importante nessa reunião de hoje, queridos, é que nós vamos começar a falar um pouco sobre o nosso plano de ação. É a primeira atividade que nós já vamos entregar já a partir do dia no dia 16 de agosto, é o dia final, né, o prazo final dessa atividade, e é importante que vocês já tenham ela já assim encaminhada, tá? Então, sempre chamando a atenção de vocês com relação à questão do slide, né, gente, do slide não, da câmera, né, para a gente manter sempre as câmeras abertas durante a reunião, né, por conta da questão da frequência, né, da apresentação de vocês e da frequência, que é sempre reafirmada com a apresentação de vocês dentro do BI, né? Então é importante que vocês, por favor, mantenham sempre a câmera aberta para que a gente tenha isso aí assegurado, beleza? Então vamos em frente, né? Essa é a nossa agenda de hoje, um acolhimento de 5 minutos, que acolhimento maravilhoso, né? Nós estamos tendo hoje um acolhimento diferente, assim, né? E depois a gente vai ter uma observação e reflexão por 10 minutos, o recursão em ação 25, o plano de ação 35 minutos e, para concluir, mais 5 minutos. É claro, gente, que como a gente está nesse formato, por assim dizer, né, a gente vai fazer algumas adaptações aí para vocês dentro dessa agenda, tá? Agora, o importante é que vocês tenham aí essa dinâmica, né, que a gente está vendo aí agora na tela. Vocês estão vendo na tela agora. Qual será o seu perfil de programador? Eu lembrei muito aí quando, às vezes, a gente está lá nos bancos e tal, pessoal que... A gente começou agora essa cultura, né, algum tempo atrás, essa cultura de investimentos, de se preocupar um pouco mais com as finanças, né, e muitas vezes lá nos bancos você tem que fazer, antes de começar em algum investimento que você queira fazer, né, você precisa responder um questionário para que o banco te fale qual é o teu perfil de investidor, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver qual é o perfil de vocês de programador, né? Eu não sei se tem um link aí, professor Marcos, nessa atividade, eu não lembro agora. Tem, eu já coloco ali no chat. Por gentileza, professor, por gentileza. Obrigado, professor. Deixa eu pegar ali. Tá ali, professor Frederico. Beleza. Pessoal, então o professor Marcos colocou aí agora no chat da reunião, da nossa reunião, o link, vocês vão acessar e responder algumas perguntas, né, sobre a missão do programador. Olha só que legal. Respondam, por favor, e depois, quando terminarem, levantem a mão para mim, para eu saber que vocês... Ou deem um joinha, né? Dê um joinha para mim, por favor, na reunião, para eu saber que vocês concluíram aí as respostas aí a esse questionário. Por favor, podem começar. Como diz o meu amigo Silvio Santos, valendo, valendo. Bom, professor Marcos, lá no Rio de Janeiro,
o pessoal falou que o Fluminense tentou contratar o Silvio Santos, porque o time do Fluminense são só pessoas, rapazes novinhos, aí eles tentaram contratar a revelação, 93 anos. Esse povo não é fraco, não, professor. Deixa eu... Enquanto vocês estão respondendo aí, eu estou lutando aqui com a minha internet aqui. Valeu, professora Juliane, obrigado. Obrigado, professora. Professora Inês. Obrigado, professora. Opa, obrigado, professor. Professor Bruno. Seja bem-vindo, professor Bruno. Boa noite, querido. Obrigado, professora Marlene. Professor Juliano, professora Juliana. Hoje eu estou à luz de velas, professor Bruno. Hoje estou muito chique. Jantar à luz de velas. Quase isso, professor. Quase que eu voltei para a idade da vela mesmo aqui. Está sem internet aqui em casa. Olha, louco, cara. E aí, gente, como é que foi para você, Juliana? Como é que foi o teu perfil de programador? Como é que foi? O que você me diz? As respostas aí, como é que apareceu para você no final? Meu apareceu que eu sou organizada. Eu sou organizada. Garota, show de bola. Bacana. Agora eu não sei se eu consigo. Aí eu voltei e ele volta para o questionário de novo. Eu não consigo ler novamente, mas apareceu que eu sou organizada. Ah, legal, professora. Parabéns, coisa boa. E aí, professora Márcia, como é que foi para você? Para mim também. Apareceu que eu sou organizada. Legal. Que eu valorizo o planejamento, né? Detalhado. E que eu prefiro dominar as ferramentas atuais antes de experimentar novas e que eu valorizo o trabalho em equipe. Pô, que bacana, cara. Nossa, vocês são muito chiques, cara. Vocês são muito chiques. Meu Deus. Ó, o Bruno colocou um textão aqui, eu não consegui ler, Bruno, porque eu estou no celular, cara, mas eu vi aqui que você organizou também aí o negócio. Pô, ficou show de bola, hein? Porra, brincadeira, rapaz. Deixa eu ver quem mais aqui. Professor Inês, como é que foi aí, professor Inês? Eu sou organizada, eu sou detalhista, curiosa e gosto de trabalhar em equipe. Legal. Ô, Inês, bateu mesmo, Inês? Bateu mesmo, cara. Que legal. Eu só contei a verdade, né? Não, e você realmente, você procura mesmo, né, junto com os colegas aí, você tem essa característica mesmo. Poxa, interessante, rapaz. Olha que legal, esse teste é bacana, hein, cara? Esse teste, será que alguém está atrás ali da máquina, do robozinho com a bola de cristal? Porque está lendo direitinho vocês aí, hein? Caramba! Só não deu que eu sou teimosa, né? Não desisto nunca. Ô, professora, ele tá programado só para falar das qualidades, entendeu? Ele não está programado para falar da... Não, mas essa teimosia é uma teimosia positiva, né? É que eu não desisto fácil. Certamente. Quando eu diria que é uma persistência positiva, que é uma característica nossa, uma vez que a gente procura sempre descobrir, ter a curiosidade de descobrir coisas novas. Isso é uma característica inata do professor, e você tem isso bem desenvolvido, assim como os colegas também, principalmente com a gente que está aqui agora nesse momento.
É A a, gente a resiliência, né? a Da Bonitinha falando. resiliência. Melhor que a teimosia, né? Inês do céu, você agora tocou numa coisa muito importante, porque veja que a resiliência, cara, ela faz parte da aprendizagem da programação, especialmente para nós, né, que estamos aí embarcando nessa geração nova de programadores e tudo, embarcando nesse mundo da programação agora, e a resiliência, né, essa coisa da gente retomar sempre para ficar cada vez, conhecer mais, é muito importante mesmo. Você falou uma Sim. coisa bem importante mesmo. Gente, que legal, vocês aí estão tão feras aí, de um modo geral. Poxa, deixa eu ver aqui. Alguém mais gostaria de falar o seu resultado aí? Professora Daniele, professor Juliano, professor Bruno já fez aqui um textão que eu não consegui ler, Bruno, desculpa. Eu estou aqui no celular, rapaz, está uma maravilha. Hoje a minha vida está ótima. Se não é o professor Marcão aqui, eu estava perdido no espaço. Nossa. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, vamos passar. Muito obrigado pela dinâmica de vocês. Muito interessante. E bateu direitinho com o que a gente vê em vocês mesmo. Parabéns, parabéns. Ó, Daniele foi detalhista, a professora Daniele detalhista, gosta realmente de assim, não se prende, mas ela gosta de ter o conhecimento dos detalhes de cada coisa. Isso, gente, vai muito mesmo da nossa característica e é uma coisa que a gente desenvolve muito quando a gente estuda programação. Veja que cada exercício que nós fazemos, cada programação diferente que a gente começa, que a gente inicia, né, a gente criando blocos, lembra que nós criamos um bloco antes do nosso recesso, né? São coisas que a gente vai aprendendo e vai dando e vai esmiuçando cada vez mais. E cada uma dessas coisas que nós aprendemos, gente, é muito interessante. Tem desdobramentos que são muito legais. Vocês vão ver na próxima semana que um desses desdobramentos ele vai justamente nos dar a capacidade de repetir cada vez mais vezes essa programação que nós estamos fazendo. Isso dá uma noção de que quando nós vamos criar, ou para os nossos alunos, né, quando eles forem criar uma programação maior, eles têm essa capacidade de ter esse mecanismo de repetir várias vezes a mesma programação, então eles perdem menos tempo fazendo a estrutura do algoritmo para funcionar essa programação, justamente por conta desse desenvolvimento pedagógico. Gente, essa jornada está muito legal. Aqui, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem ainda como base a aula 4, tá? Daquele nosso drive, né, compartilhado que a professora Juliane passou para nós aí, né, e nós repetimos para vocês, está lá no nosso Google Classroom, né, que são as aulas que referenciam, as aulas do RCO, que referenciam essa nossa jornada. Então, nós estamos abordando nessa reunião ainda os conteúdos da aula 4 ali, a introdução à recursão. E os objetivos da nossa reunião, gente, de hoje são os seguintes: conhecer o conceito de recursão para resolver problemas que requerem mais interações, muitas interações, saiu aqui um pouquinho, desculpa, muitas iterações, facilitando a resolução de problemas complexos, e desenvolver uma função que aceite texto como entrada e utilize a recursão para processá-lo, para processá-lo de maneira iterativa e eficiente. E, por fim, elaborar os objetivos da atividade avaliativa do plano de ação. Tá? Então, a gente vai hoje, pessoal, não sei quem foi o colega que teve me perguntando aí antes do recesso também, puxa, Fred, nós vamos abordar o plano de ação, você vai passar alguma orientação, ou a gente vai ter alguma assim, ideia melhor para a gente fazer o plano de ação. Então, a gente vai começar com isso nessa reunião de hoje, e na próxima reunião nós vamos falar mais um pouco sobre esse plano de ação. Tá? Mas é importante, gente, e eu falo isso desde as reuniões anteriores, que você já vá fazendo algumas coisas básicas no seu plano de ação, tipo a escola, o cabeçalho, né, do plano de ação, né? Você já pensou, né, claro, já dessa altura, né, a turma
que você vai fazer a sua implementação, né? Tudo isso já é interessante que você vai incluindo no plano de ação, até alguns objetivos, né? Para que você já tenha isso mais encaminhado, né? Então, vamos em frente aqui, professor Marcos, por gentileza. O que está acontecendo nessa animação, gente? Olha só, olha essa animação. O que está acontecendo nessa animação? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo com essa figura aí, pessoal? Que figura é essa, em primeiro lugar? Vários quadrados foram formados. Vários quadrados foram formados, professora Marlene. Exatamente. Mas como é que isso acontece? Professor Marco, dá um cliquezinho para a gente. Pode dar um clique aí, professor. Desenhos de quadrados, repetição desses desenhos, o tamanho, distância dos quadrados, ele vai diminuindo gradativamente, né? Pode continuar, professor. Mais alguns cliques aí. O ator seta, né, que está indicando a direção do desenho, os movimentos, né, os movimentos que estão sendo feitos com o desenho, obviamente, o uso da caneta, né, a gente usa lá o recurso caneta, a extensão, né, e a função desenha quadrado. Vocês lembram? E a variável, né, chamada distância. Então, antes da gente entrar em recesso, nós aprendemos a criar só volta isso, obrigado, professor. Nós aprendemos a criar, né, um código, né? A gente cria também os nossos códigos. Então, a gente criou o desenho a quadrado para que ele desenhasse e tivesse essa função de desenhar um quadrado para nós, é claro, fazendo a programação desse código, né? A gente precisa criar toda a programação dele, porque não adianta, lembra que eu falei isso? Não adianta você só criar o código e não colocar a função desse código, o que ele tem que fazer, né, para desenhar esse quadradinho. Então, a gente precisa fazer isso para que isso ocorra. E depois, a variável chamada distância. A gente precisa criar uma distância, porque cada vez a distância vai ficando menor, né? Então, a gente precisa dessa variável também para desenvolver, para montar o nosso algoritmo, a nossa programação. Obrigado, professor Marco. Pode ir em frente, por favor. Reflexão, gente. Para desenhar cada quadrado, vamos ter que chamar a função desenha quadrado muitas vezes. Esse é um problema que nós temos utilizando a iteração. Nosso código começa a ficar complexo. O que é iteração? Iteração é o processo de repetição de uma ou mais ações. De novo, iteração, sem o N, tá? Iteração é o processo de repetição de uma ou mais ações. Será que existe algum recurso que faça isso de forma mais simples, pessoal? Será que a gente tem alguma forma de fazer isso de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais direta, mais, assim, objetiva, de modo que a gente ganhe tempo na montagem do nosso algoritmo? Porque, vejam, pessoal, a informática, a computação, a digitação, o mundo digital, o mundo da programação, ele demanda cada vez mais um volume maior de programas para que se faça a operação, aquilo que a gente quer que aconteça de eficiente e cada vez mais rápido. Já notaram que a gente, a cada dia que passa, as coisas vão ficando cada vez mais rápidas, cada vez mais ágeis no mundo digital? É justamente porque a cada momento essas ativações, por assim dizer, são feitas assim de forma mais rápida, de maneira que funcione de maneira mais ágil, mais eficiente, tá?
Então, a gente vai ver isso hoje e algumas reuniões subsequentes, gente. Pode passar para o senhor Marcos, por favor. Então, vejam, recursão. O que é isso? Gente, recursão não é um recurso gigante, tá? Recursão é um processo de repetição, tá? O prefixo da palavra re, né, quer dizer justamente, ao pé da letra, uma repetição, uma continuação de uma ação que a gente já efetivou e que a gente precisa que ela aconteça de novo para que aquilo que a gente está querendo fazer repita cada vez mais, repita mais uma vez. Então, por isso que o nome na programação é recursão, tá? Na programação, chamamos de recursão quando uma função faz uma chamada ou ativa a si mesma. E agora ficou um pouco enrolado, é preciso que a gente entenda um pouco mais sobre isso. Quando é que quando é que uma programação, uma função faz uma chamada ou ativa a si mesma? É justamente quando a gente quer que isso se repita várias e várias vezes. Assim, a gente não precisa fazer a mesma programação infinitas vezes, como está aparecendo nessa figura para vocês. A gente faz uma vez só essa programação e ela se repete, se repete, se repete, quantas vezes a gente quiser, quantas vezes a gente prever, quantas vezes a gente previr, quantas vezes a gente programar para que ela aconteça. Certo? Então, isso, gente, aqui é o recursão. É importante que isso fique bem entendido, porque são termos, pessoal, que a gente vai utilizando de uma forma nova, de uma forma, assim, para a maior parte de nós, uma novidade, né? Porque o que você pensa de recurso? Quando a gente fala em recurso, a gente imagina no quê? Naquilo que nós temos à nossa mão para realizar alguma ação dada. Então, a gente tem um recurso. Para dar aula de programação, nós precisamos do laboratório de informática com as máquinas funcionando, para a gente poder trabalhar com os alunos. Isso é recurso. A gente precisa que essas máquinas estejam ligadas à internet. É outro recurso, certo? Agora, o recursão é diferente. É um processo de repetição, que na programação a gente entende isso como a função que faz uma chamada ou ativa a si mesmo para que ela se repita, certo? Então, guardem bem isso, tá, pessoal? Por que eu estou repetindo isso, estou sendo bem insistente nesse ponto? Porque a língua portuguesa, ela, de uma forma geral, eu sei que eu tenho colegas aqui, eu acho que eu tenho, né, nessa turma, colegas de língua portuguesa, ela guarda características que são muito bonitas. Uma delas é essa: palavras que são muito parecidas, mas que têm sentidos diferentes, certo? Recursão é uma delas, tá? No sentido da programação, da informática, é esse que está aparecendo aí no slide para vocês. Beleza? Então, guardem bem isso, porque vai ajudar muito a gente na sequência. Por favor, professor Marcos. Então, entendendo na prática, pessoal, eu não vou poder ajudar muito vocês hoje nesse sentido, mas desde já eu peço para que os colegas abram o Scratch aí na sua casa, por favor, agora, nesse momento, já nesse instante. Utilizei a recursão agora. Abram, por favor, a internet, gente. Perdão, eu estou com a internet na cabeça. Abram, por favor, o Scratch, né? Na inscrição do Scratch de vocês. Não esqueçam, pessoal, o Scratch, eu sei que você alguns já tem uma caminhada boa na programação, mas para os colegas que estão começando recentemente, o Scratch, ele guarda para a gente uma coisa muito interessante, que é o treinamento da programação no Scratch fora do Scratch, como se você não estivesse logado, entende? Então, quando você clica lá no Scratch em programar, em fazer
uma edição, né, fazer um programa e tudo, ele abre para você, você fica feliz, faz toda a programação. Mas se você não estiver logado no Scratch, você perde todo o trabalho que você desenvolveu. Então, façam acesso com o username, a senha direitinho. Estou falando isso até para dar um tempo para vocês acessarem aí. Dê um joinha para mim, por favor, todos que já acessaram, por gentileza. Coloca um joinha aí para mim. Obrigado, galera. Obrigado, queridos. Obrigado, professora Marlene. Obrigado. Obrigado, gente. Joia. Então, olha só. Olha o em ação aqui. Gente, vocês vão desenhar um quadrado utilizando o recurso de criar uma função. Vamos repetir. Vocês vão criar um quadrado utilizando o recurso de criar uma função. Eu quero que, por gentileza, vocês, ou vocês podem fazer das duas formas. Vocês podem pegar aquela programação da nossa turma que nós já viemos fazendo, o quadrado, o triângulo, o círculo, né, o floco de neve, né, que vocês já têm salvo aí no Scratch de vocês, ou, se preferirem, vocês podem abrir um Scratch para começar tudo do zero, começar de agora. Não tem problema, vocês decidem, tá? Então, qual é o primeiro processo que nós vamos fazer? Nós vamos lá na parte do Scratch, onde nós criamos um bloco. Está lá do lado esquerdo, você vai descer a sequência de aqueles grupos de blocos que tem, né? Você vai descer até onde está lá para criar um bloco. Chegou lá? Conseguiram chegar lá? E aí, quando você chegar lá, você vai clicar para criar um bloco. Lembra que nós fizemos isso antes do nosso recesso? Você vai clicar para criar um bloco. Vai abrir uma aba para você criar esse bloco. Nessa aba vai aparecer um espaço, né, onde você vai colocar o nome do bloco para você. Aí você vai colocar o nome desenha quadrado, do jeito que está aí na imagem, tá? Do jeito que está na imagem para você. Desenha quadrado. Quando fizerem isso, por favor, deem um joinha para mim. Hoje eu estou pedindo joinha para todo mundo. Né? Ai, ai. Cara, o negócio está assim, surreal. Professor Marcão, você é meu herói. Beleza aí, gente? Tranquilo? Todos já conseguiram? Vou dar mais alguns minutinhos para que todos possam estar juntos aí. Beleza. Joia? Então, legal. Então, já que nós criamos esse desenha quadrado, vocês vão ver que na área da programação do Scratch vai aparecer para vocês essa figurinha aí, defina desenha quadrado. Lembra sempre, não adianta você criar o bloco e não colocar a função do bloco para que ele funcione, tá? Então, o bloco, quando ele é criado, ele precisa ter uma função para que ele funcione, certo? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aquele bloco que sempre nós utilizamos quando vamos... Sempre, eu vou falar, quase sempre, né? Mas eu vou falar sempre, porque quando, em termos de Scratch, a gente está sempre utilizando esse bloco, não tem jeito, né? Que é quando a bandeira verde for clicada. Você já vai colocar quando a bandeira verde for clicada. Depois, embaixo, você vai colocar vá para x igual a 0, y igual a 0. E depois, aponte para a direção 90. Né? Isso, gente, é uma recursão. Né? É como se fosse o princípio da recursão para nós. É a base de todas as programações de figura geométrica que nós fizemos até agora. Certo?
Como nós vamos precisar, queridos, de que isso seja desenhado pelo nosso ator, né, o nosso Mr. Scratch, o nosso gatinho, nós vamos precisar de uma extensão. Qual é a extensão que nós vamos utilizar? Que extensão que a gente utiliza para desenhar? Valendo uma passagem de ida e volta para Campo Largo. A caneta? A caneta, professora Marlene, muito bem. Né? Como diz aquela música famosa, caneta azul, azul caneta. Eu não vou cantar mais, porque vai cair a minha gravação, né? O professor Marco vai ficar chateado comigo, está aí gravando com tanta boa vontade, e ainda escuta esse cara cantando assim de modo horrível essa música maravilhosa. Mas nós vamos precisar da caneta, cara, né? Então a gente vai colocar, depois que a gente habilita a extensão caneta, a primeira coisa que a gente faz é apague tudo, né? E depois, na sequência, use a caneta. Lembra dessa lógica? A gente apaga tudo para depois escrever de novo, né? Porque como a gente quer que isso aconteça várias e várias vezes durante a nossa programação, nós vamos precisar que esse processo aconteça várias e várias vezes, certo? Depois a gente vai, onde a gente criou os meus blocos, a gente vai colocar lá o desenha quadrado lá embaixo, certo? Conseguimos ir para frente aí, professor Marcos? Podemos passar umzinho aí? Um slide? Obrigado, professor. Precisamos de um voluntário que possa compartilhar como definiu a sua função. Agora, gente, é com vocês. Vocês vão tentar montar essa função defina desenha quadrado. Por quê? Porque o desenha quadrado sozinho, ele funcionou? Não vai nem funcionar. Porque o bloco, ele não tem ainda a sua função. Lembra que antes da nossa paradinha aí, né, do meio de ano, eu expliquei para vocês que cada bloco do Scratch tem uma função já pré-programada para a gente utilizar durante a programação. Eles não fazem aquilo que a gente coloca eles para fazer de uma forma gratuita. Eles têm que ter uma programação prévia para que eles façam aquilo que a gente espera que eles façam. Então, por conta disso, a gente precisa que vocês programem esse desenha quadrado. Que tal dar uma olhada para ver como é que a gente faz isso? Peguem as programações anteriores que a gente fez antes do recesso. Nós trabalhamos com a criação de blocos e na função, na criação, na elaboração, na programação de função. O que você coloca ali agora, nesse momento, para fazer esse desenho quadrado? 5 minutos aí para vocês tentarem. Vamos lá. Estão conseguindo? Vamos tentar fazer mais alguns minutinhos.
E aí, gente? Estamos de volta! Estava na estrada, Luizão? E pior fui eu, que estava fora da internet, cara. Pô! Aí, Marcão, tô na área. Eu comentei lá no WhatsApp com você agora há pouco. Estava legal de ver teu desespero, querendo abrir o Scratch aqui e mostrar para o pessoal o que fazer. Tá bem. Pô, cara. Ai, Marcão, obrigado, cara. Obrigado. Nada, Deus precisando, abençoe. só Valeu. chamar aí novamente, tá bem? Muito obrigado, professor. Valeu. Obrigado Nada. pela força aí. Então, pessoal, estamos de volta. Estamos animados aqui agora, né? Lépidos e fagueiros. Vamos começar, então, fazendo... Pode fechar aí, professor Marco. Pode fechar aí que eu já abro daqui, então. Tranquilo. Obrigado, professor. Precisando, Então, só chamar ali no... Valeu, professor. Obrigadão. Obrigado mesmo. Então, gente, vamos continuar aqui, vendo, então, a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, mais uma vez, né, essa coisa da recursão. Só retomando aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor isso que a gente está fazendo a partir de agora no nosso Scratch. Tá? A gente está fazendo uma função que vai nos dar uma repetição de uma operação que a gente quer que aconteça várias vezes na nossa programação. Uma vez só. Entende? Ao invés da gente fazer aquela montoeira de blocos, aquelas coisas enormes, gigantescas, a gente vai fazer, então, a coisa de uma forma que ela se repita de maneira quantas vezes a gente quiser, mas numa programação um pouco menor, um pouco mais compacta. Tá? Então, a gente já está nessa parte aqui. Deixa eu só abrir aqui o meu Scratch, né, para que a gente possa, então, começar a conversar um pouco mais direto sobre isso. Estou acessando aqui, eu já tinha montado uma programação especial para vocês sobre isso, e eu vou abrir ela aqui agora. Só um pouquinho. Beleza. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Estão conseguindo ver? Eu estou compartilhando aqui. Por favor, me dá um joinha se vocês estão conseguindo visualizar. Ai, que bom. Obrigado, gente. Ah, maravilha. Obrigado, Márcia, Josimar, Denise. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, queridos. Então, pessoal, vejam só. Quando a gente coloca, né, a programação para que faça aquele programa, aquela repetição várias vezes da mesma coisa, a gente tem que criar o bloco em primeiro momento. Então, a gente vai lá no meus blocos, né, deixa eu colocar aqui já em português, vou colocar aqui em língua portuguesa, português brasileiro, né? Então, a gente vai em meus blocos e veja que eu já tenho aqui o desenho quadrado, né? Que era aquilo que a gente queria fazer já desde o início. Já acionei aqui a caneta, né, a extensão da caneta, né, e já começamos, então, a fazer a nossa programação do que a gente quer que aconteça. Agora, pessoal, é importante que você veja que eu vou mudar aqui a posição. Eu gosto sempre de deixar a função do outro lado, né, e deixar a programação principal aqui na frente para vocês verem. Vejam, pessoal, que eu, para fazer essa programação aqui que vocês estão vendo, eu precisava fazer um conjunto de blocos gigantesco, né? Dava mais ou menos ali uns 8 a 10, 12 blocos para que fizesse tudo isso que está ali dentro ali do repita. Lembra? Como eu estou fazendo um quadrado, eu estou repetindo isso 4 vezes, tá? Deixa eu já pegar aqui o link para vocês dessa programação e já colocar, eu já compartilhei, tá? Deixa eu colocar aí já no nosso chat, pessoal, para que vocês já tenham a ideia da solução dessa programação que a gente está estudando hoje. Coloquei aí no chat para vocês. Podem abrir, podem pesquisar, analisar,
ver como é que é feito esse processo aí. Vamos só, enquanto vocês vão abrindo aí na casa de vocês, vamos só dar uma olhada no nosso roteiro de hoje de novo. Vamos ver o que o nosso roteiro está dizendo para nós, né? Então, ele está dizendo o seguinte: desenhe um quadrado utilizando o recurso de criar uma função. Nós fizemos isso, já está feito aqui na nossa programação do Scratch, né? Nós criamos, então, um bloco, né? Desenha quadrado, tá? Ah, Fred, mas o teu ali está aparecendo uma coisa chamada distância. Tem uma palavrinha distância ali que não tem no meu. Como é que você fez isso, Fred? Bom, aqui, gente, é o seguinte: quando você cria o bloco, você tem uma forma de editar esse bloco. Então, quando eu criei o desenho a quadrado, vejo que ali apareceu um espaçozinho para você colocar ou uma variável ou uma função editada, que é a distância. Essa função distância, quando a gente cria, quando a gente coloca ela para trabalhar, ela faz com que essa função ela se repita quantas vezes a gente quiser durante a nossa programação. E ela é mais fácil do que a variável. Quando a gente quer utilizar a variável, a gente pega, por exemplo, vou criar aqui uma variável, tá? Vou criar uma variável aqui. Vou criar agora aqui a distância. Tá? Criei a variável. Beleza? Então, tá lá, já está criada a variável distância. Quando eu quero colocar a distância na programação, eu tenho que puxar elas várias vezes e colocar onde eu quero que ela entre. Eu vou colocar ela aqui no lugar só para dar esse exemplo para vocês. Ó. Peguei ele aqui, ó. Tá? A distância está ali. Mas é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Eu não vou usar a distância agora. Já quando é a função dentro do bloco que eu criei, eu pego ela, puxo aqui, ó, ela já duplica sozinha e entra onde eu quero que ela entre, tá? Então, ela é mais fácil de manusear do que uma variável, tá? Então, é só você puxar, ó, ela continua lá em cima, tá vendo? E aqui você encaixa ela onde você quiser. É só um exemplo que eu estou dando. Ah, Fred, como é que você faz para criar esse espaçozinho aqui da distância? Você clica com o botão direito do mouse em cima do bloco que você criou. Então, você clica aqui, ó. Tá lá, ó. Comentar, apagar bloco, editar, exportar blocos como SVG, PNG, abrir espaço, copiar pilha, copiar bloco, recortar bloco. Eu vou em editar, pessoal, ó. Olha lá. Tá vendo? Quando você edita o bloco, você, para criar esse espacinho aqui onde está escrito distância, você vem aqui, ó, adicionar uma entrada. Quando você clica em adicionar uma entrada, eu não vou fazer isso agora, porque no meu já está feito. Mas quando você clica em adicionar uma entrada, ele abre esse espaço e aí você escreve aquilo que você quer dentro da função do bloco, que é a distância. Certo? Então, é sempre aqui, ó, adicionar, nesse caso que nós estamos estudando hoje, tá, pessoal? Porque você também pode adicionar uma entrada booleana, que a professora hoje, que conversou com a gente no repasse, a professora Ju conversou com a gente sobre essa booleana, mas ela não chegou a apresentar, porque o que nós queríamos era justamente adicionar uma entrada. Então, isso ainda a gente vai entender. E depois também adicionar um rótulo, se a gente quiser, tá? Como eu não vou alterar nada, só abrir aqui para mostrar para vocês como é que se edita o bloco que a gente criou, eu vou clicar em OK e vou deixar ele do jeito que está. Beleza? Então, pessoal, quando você faz esse tipo de programação aqui, você tem, então, a diminuição do grupo de blocos, do composto, do algoritmo, né? Do conjunto de blocos que você usa na sua programação, você diminui isso consideravelmente e você tem a mesma ação que você queria que acontecesse durante toda a sua programação. Lembrando que, quando você cria uma variável no Scratch,
o que acontece? Ela aparece aqui já no espaço de programação. Está vendo? Ela está aqui, ó. Ah, mas eu não quero que apareça porque eu nem vou utilizar a distância. Foi só um exemplo que você deu, né? Foi só um exemplo que eu dei. O que eu faço? Clico com direito e clico em o botão direito do mouse, né? Vou clicar de novo e clico em esconder. Pronto, tá? Beleza, tá tranquilo, tá jóia, tá bacana, a estrutura está feita, o bloco, a função está montada e a programação todinha do meu recursão está pronto, tá? Vamos voltar então aqui para o nosso roteiro para continuar dando uma olhada aqui na sequência disso, gente. Então, olha só. Compartilhamento. Precisamos de um voluntário que possa compartilhar como definiu a sua função, né? Como a gente está fazendo isso em conjunto, gente, eu gostaria de saber agora, nesse momento, se algum colega gostaria de mostrar para nós se conseguiu fazer já, se conseguiu montar isso aí na sua... Quer dizer, eu passei o link para vocês, mas eu quero ver se alguém, se vocês entenderam isso que a gente está montando, se vocês entenderam o que é o recursão, o que é a criação de uma função, o que é a criação da variável dentro da função, como é que pegou isso, entenderam direitinho, conseguiram pegar, conseguiram assim, entender tudo isso que a gente está fazendo. Professor, deixa eu ver aqui, vou fazer aquelas arguições que eu tinha um professor de matemática, gente do céu, meu Deus, professor Ivan, que amor de pessoa, queridíssimo, mas olha, o cara era o terror, porque ele pegava a lista de chamada, naquela época ainda era manual. Vocês não são desse tempo, né, de diário de classe manual, né? Vocês não tinham isso, vocês são do tempo do RCO, é tudo gente jovem, né? No meu tempo a gente tinha aquelas coisas de chamada assim grande, não sei se vocês pegaram isso, Marlene com certeza não pegou, Inês também, Luiz também com certeza não deve ter pegado isso, Jéssica, Deus me livre, não devem ter sofrido com isso. Mas o professor Ivan, ele tinha esses diários assim, manuais, né, o professor Luiz? Ele tinha esses diários e ele pegava, gente, na lista de chamada, ele ia com o lápis, olhando para nós e o lápis ia correndo. Onde ele parava, ele fazia arguição, sabe? E aí ele perguntava lá o função, a equação que ele estava passando no quadro, e quem não fazia, nossa, dançava, né? Vamos ver aqui, então, como é que ficou para você tudo isso que a gente falou até agora, professora Juliana. Tá fácil, tá tranquilo? Como é que tá para você, Ju? Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Certo. Em que sentido? O que não está pegando bem ali para ti? Eu não estou conseguindo fechar esses códigos, mas aí eu tenho que voltar, olhar se tem a listinha. Ah, entendi. Vamos tentar, então, fazer um passo a passo, porque pode ser que a dificuldade de Juliana seja a mesma dos colegas, porque realmente é difícil, quando a gente olha a primeira vez, é difícil a gente entender a sequência dos códigos dentro da programação. Você tem razão, Juliana, porque muitas vezes, primeiro a gente faz toda aquela coleção de blocos que nós fizemos na primeira etapa da nossa jornada. E a gente agora está tentando fazer o quê? Com que a gente tenha a mesma função da programação, mas com um grupo menor de blocos. A ideia é essa, basicamente. Então, quando a gente faz isso, a gente tenta diminuir montando blocos novos, criando blocos novos, para que esses blocos fiquem dentro da programação. Mas, para esse bloco funcionar, é preciso que a gente programe a função desse bloco. Não adianta a gente colocar lá desenho quadrado, escreveu lá no bloco novo, fica lindo, maravilhoso. Mas vai funcionar? Não vai, porque ele está sem a sua função. Então, quando a gente coloca esse bloco na sequência da programação, ele diminui drasticamente o número de blocos que a gente tinha que repetir para que a programação entendesse o que a gente queria que fizesse, e ele vai começar a operar para a gente essa programação. Entende? Eu não sei se assim, do jeito que eu estou falando, está dando para você pegar,
Mas Sim, o que é... professor, está dando sim. Ok, querida. Mas o que é importante, Juliane, sempre também, e por isso que eu falo até para os colegas, não só para ti, querida, mas para os colegas em geral, o Scratch é muito prática, gente. É muito o fazer, o aprender fazendo, entende? Então, normalmente, o que acontece? Quando a gente faz uma programação, não dá certo. Normal. Por quê? Porque existem alguns detalhes que fazem com que essa programação, de fato, não funcione direito. Hoje, gente, essa próxima reunião vai ser muito bacana, porque a gente viu no exercício que foi passado na reunião de hoje, nossa, dos professores, dos formadores, que você faz e fica maravilhoso, mas não fecha. A coisa não fecha. E aí você precisa saber como que resolve aquilo para encaixar de novo, para ficar bonito. E é só pela prática, é só pela continuidade do exercício da programação que a gente consegue mesmo. Mas não fiquem preocupados que tudo pode piorar, viu? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada, então. Vamos abrir de novo lá o nosso Scratch, tá? E vamos ver como que fica essa programação. Vamos tentar entender passo a passo o que foi feito aqui. Vejam, pessoal, que a gente colocou aqui o desenho a quadrado de uma forma que ele seja, então, entendido dentro da sua função como uma forma de desenhar o quadrado repetidas vezes, tá? Olha aqui, ó. E não vai parar. Não vai parar, tá? Porque na programação que eu fiz, que a gente fez, que foi montada, ele vai repetindo várias e várias vezes a mesma operação, a mesma função, né? Então, tá aí, ele juntou, ele formou todo o quadro, né? Todo o palco, né? A área de execução do programa do Scratch, ele tomou ela todinha, né? Com essa programação que foi feita aqui, tá? Então, a gente vai, quando você aperta, né? Olha lá, ó. Aí tem um pause aqui. Se você parar, você vai entender o que ele está fazendo. Ele está abrindo, né? Ele está montando um quadrado dentro do outro. Quando ele chegar no limite, né, da programação, ele vai continuar para baixo, porque é isso que a gente fez aqui nessa programação. Veja só, quando você coloca lá desenho a quadrado distância, função distância dentro do desenho a quadrado, é a distância que ele vai vencer cada vez que ele monta um quadrado a mais. E aí ele vai mover distância passos, que é uma distância que ela não está limitada, né? Então, ela é uma função que ela vai dando quantas vezes você colocar na programação, para ela funcionar na programação. Então, não tem um limite nesse momento, né? Você vai desenhar a distância menos 10, que é um número estimado, né? Só para que você tenha, então, um limite, por assim dizer, do momento, da distância que você vai ter de montagem dos quadrados, um dentro do outro, até que ele preencha toda a área de programação. E ele vai continuar desenhando num momento, numa área que a gente não enxerga. É uma coisa absurda essa programação aí. Eu achei muito legal, porque você vê, você utiliza a caneta, né? Você utiliza o recurso da repetição por 4 vezes, afinal de contas, nós estamos desenhando o quadrado. Você coloca o mova, distância, passos e o gire 90 graus dentro da repetição. Eu só coloquei ali, espere 0,1 segundos para o quadrado não ficar desenhando muito rápido demais, né? Se você quiser, você pode diminuir até o tempo aqui, colocar ali um espaço de tempo menor, né? Colocar ali 1 segundo, né? Talvez diminua ali o tempo de desenho, olha lá, ó. Ele vai desenhar com um padrão de tempo, né? Mais vagaroso, né? Mas, de qualquer maneira, o processo da programação continua o mesmo. Ele vai crescendo gradativamente
de forma infinita, gente. É muito legal essa programação, é muito bacana. Tá? Prof, Oi, querida. eu estava testando aqui, eu fiz essa igualzinha que você fez, só tirando esse mova distância passos aí, ele desenha um quadrado só, né? Colocando esse distância, ele desenha essa infinidade de quadrados. Muito legal. Você tira ali o mova distância, né? Eu tirei só a distância ali, que está escrito aí. Mova, distância passa. Eu tirei só a distância dali de dentro do mova. Ah, tá. Entendi. Exatamente. Desenhou o quadrado, né? Distância, só o rosinha aí. E aí fica só um quadrado, coloca ele de volta. Que legal, né? Porque essa função que nós criamos justamente na hora de montagem do bloco, onde nós fizemos aquela edição, né? Então, quando você coloca a distância, você está dando a função da distância. Olha lá o que aconteceu agora quando eu coloquei a distância lá dentro de novo. Ela está criando ali, voltou a criar a sequência de quadrados, né? De forma infinita, gente. Tá? Isso é muito bacana mesmo, e dá base, pessoal, para uma sequência muito grande de possibilidades de programação diferentes dentro dessa dinâmica aqui. Agora, fazendo um exercício de imaginação, né? Fazendo um exercício de imaginação. Quantas coisas nós podemos criar a partir desse modelo? Quantas formas diferentes a gente pode criar dentro de uma programação do Scratch com esses diferentes modelos? Com esse recursão, né? Do vá para a posição, né? A ponte para a direção, e depois a caneta, e depois o desenho a quadrado. Quantas coisas ali a gente poderia colocar ali um desenho a triângulo e pegar a programação do triângulo que nós fizemos nas reuniões anteriores para que ele desenhasse o triângulo. Ou o círculo, né? Poderíamos fazer isso também. É interessante, gente, lembrar sempre o seguinte: a programação no Scratch, ela requer o conhecimento inicial da movimentação e da utilização dos blocos. Essa é uma parte complexa, que eu volto a dizer para vocês, e é importante a gente repetir isso sempre, que só conseguimos através da prática, pessoal. Porque a lógica da programação ela está posta, né? Vejam a questão da caneta, que eu acho muito legal. Você apaga primeiro para depois reescrever, porque você quer que isso aconteça várias vezes, entende? Então, isso é uma das coisas que a lógica de programação nos ensina e nos condiciona a realizar a cada programação diferente que nós fazemos. Tá? É importante, quando você for para repassar isso para as crianças, que quando você coloca a sequência de blocos, há uma intencionalidade de execução da programação. Não pode haver, muitas das vezes, não dá alteração, mas não pode haver a troca de um bloco, de uma posição de um bloco para outro. Vejam, só isso que a colega falou ali, tirou ali o mova distância, ficou um quadrado só. Quando colocou a função distância de novo, voltou a criar vários quadrados. Então, é essa a ideia principal de aprendizagem na programação do Scratch. É justamente esse fazer, através dessa prática, dessa mão na massa, que a criança entende, o nosso aluno, né, entende durante a execução, durante a prática, lá no laboratório de informática e tudo, das atividades que nós planejamos, eles vão entender, então, qual é a função de cada bloco na sua programação. E eu já vou adiantar, isso é a base muito, muito, muito necessária para a gente partir para depois um P5JS, né? Quando a gente começa a entender a linguagem Java, quando a gente começa a escrever aquilo que a gente quer que aconteça na programação, a gente começa... O bloco ali,
esse bloco, né, eles são bonitos e tal, coloridos, a gente já viu qual é a base do Scratch, por que ele é assim, né? Aliás, o do Pandinha lá também, o M-Block, né, tem essa mesma função, é estimular, incentivar a aprendizagem de programação para as crianças, mas cada bloco desse tem a sua função estabelecida através da linguagem Java, através do JavaScript, que é o programa que baseia todo o Scratch. Ele tem esses blocos ali como fantasia, uma forma mais apresentável, vamos dizer assim, mais agradável visualmente, entende? Mais agradável para que a criança enxergue isso de uma forma alegre e possa cada vez mais aprender a programação, tendo isso como visão. Mas, na verdade, todas essas funções são escritas, estabelecidas e programadas, já prontas, para quando a gente quiser, a gente puxa um bloco daquele qualquer um e ele já tem a sua função estabelecida. O que nós aprendemos hoje? A criar um bloco, aliás, antes do recesso, e hoje estamos revendo, criar um bloco e criar a função para esse bloco atuar dentro da programação. Tá? Então, esse é o objetivo principal dessa atividade. E o mais importante, gente, quando a criança enxerga que ela pode fazer diferentes formas geométricas a partir desse tipo de programação, nossa, aí a imaginação não tem limite, que várias coisas podem ser criadas e realizadas, e quanto mais elas mexerem, mais elas vão aprender. Vamos voltar, então, para o nosso roteiro, gente, para ver onde é que nós estamos aqui agora. Falamos um pouco aqui sobre essa nossa prática de hoje. O que falta para a nossa função ser uma recursão? Vamos entender na prática o que é recursão, pessoal. Para ser uma recursão, a nossa função precisa chamar, ativar ela mesma, correto? O que mais nós precisamos fazer? Olha lá, defina, desenha quadrado, repita 4 vezes, é isso que nós montamos ali agora, e ali nós colocamos desenha quadrado de novo embaixo. Ou seja, a função ou recursão está chamando ela própria de novo, né? É isso que a gente pode fazer para que ela ative ela mesma. Tá? Então, defina desenha quadrado, a gente coloca o bloco desenha quadrado de novo embaixo. Olha lá, ó. A gente fez isso já, né? Já passamos por esse processo, já dei esse processo pronto para vocês, mas só estou passando aqui, explicando agora passo a passo como é isso. A gente precisa criar uma condição em que a distância dos próximos quadrados precisam ser cada vez menores, né? Então, para conseguirmos mudar a distância, precisamos criar um parâmetro de entrada, uma variável local, chamada distância. Eu mostrei isso lá no Scratch para vocês. Vou mostrar de novo. Ó. Nos meus blocos, desenha quadrado, eu vou fazer uma edição, ó, vou editar e vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, é aquele campo em que a gente coloca adicionar uma entrada, né? Foi isso que a gente fez ali, foi isso que eu mostrei e fiz para vocês, né? Então a gente adiciona uma entrada dentro do bloco desenha quadrado que nós já tínhamos criado, tá? Voltando lá para o nosso roteiro, foi exatamente isso que nós fizemos ali. E aqui nós colocamos, então, ó, adicionando a recursividade. Alteramos o bloco, o nosso código, para que o bloco de mova use o valor do parâmetro distância passos. A cada iteração, subtraímos 10 no valor de passos, gerando um quadrado menor na iteração seguinte, né? Então, só que o meu ficou ao contrário, ele foi criando quadrados cada vez maiores, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? A gente está vendo lá na programação como isso ficou ali desenhado, né? Então, aqui fazendo uma comparação com o nosso roteiro, né? Então, está lá bem direitinho, do jeito que estava no roteiro, e está aqui dentro da nossa programação, né? E foi feito dessa forma. Voltando, então, para aqui. O roteiro, olha lá. Adicionando uma condição e parada. Agora, a gente precisa criar uma condição de parada.
esse chamado de caso base na recursão, é chamada de caso base na recursão. Então, defina quadrado, se distância menor que 0, então pare todos. Se não, repita 4 vezes, mova e tal, desenha quadrado. Então, a gente coloca um se não, para que você não tenha toda aqueles quadrados lá para o infinito, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no Scratch, ó. A gente está aqui no Scratch, né? Então, a gente vai lá, pega um se não. Onde é que está o se não? Está aqui no controle, ó. Esse aqui, ó. Esse é o se não, tá? E aí, o que ele fala para a gente fazer? Ele pede para que a gente coloque um condicionante nesse se não. A distância menor que 0. Distância, operador, né? Distância menor que 0. Então, a gente pega aqui, ó, coloca a nossa função menor que 0. Opa, 9 não. 0. E pare todos. Pare todos é um controle, né? Onde é que está o pare? Repita, pare todos. Coloco pare todos aqui. Eu gosto de montar assim, do lado de fora, gente, para encaixar direitinho depois no final, tá? É mais fácil para não ficar soltando o bloco ficar meio bobo no meio da programação. É melhor você montar do lado de fora para depois você colocar os blocos que você precisa. Aí você vem aqui com repita 4 vezes, né? Colocou ali. Todo aquele bloco de novo. E o desenha quadrado. Desenha quadrado. Distância menos 10 aqui, ó. Opa. Vamos ver o que vai dar isso. Ah, e aí você coloca o bloco, desenha quadrado aqui, de novo, né? E fica dessa forma, tá? Voltando lá. Parabéns, conseguimos criar uma recursão que desenha o quadrado dentro de quadrado para quando... Aqui, ó. Parabéns. Conseguimos criar uma recursão que desenha quadrado dentro de quadrado e para quando a distância é menor que 0. Será que isso vai dar certo, gente? Não, não deu, né? Não deu porque o desenha quadrado ele está aqui agora com outro valor. Está com outro valor, não funcionou direito. Diga. Alguém ia falar, alguém abriu o microfone aí para a gente. Vamos voltar aqui agora, gente, vamos deixar ali de lado um pouquinho, porque eu preciso aproveitar esse final da nossa reunião para falar um pouco com vocês sobre o plano de ação, tá? A gente teve o horáriozinho aí um pouco atropelado por conta desse problema de internet que eu tive no início da reunião. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o plano de ação. A gente vai falar agora nessa reunião e na próxima, né? Nas próximas a gente vai estar conversando um pouco mais de perto sobre o plano de ação. Gente, a data de entrega da primeira atividade avaliativa da nossa jornada já se aproxima. O plano de ação deverá ser enviado via Classroom até o dia 16 de agosto e contabilizará 40% de sua nota final da jornada. Vamos dar uma olhadinha na rubrica do plano de ação. É importante que você conheça, justamente porque é através dela que a gente avalia, né, o plano de ação que você entrega, tá bom? Então, a avaliação do plano de ação será realizada por meio de rubrica, composta por 4 dimensões com pontuações específicas para cada uma delas, totalizando 40 pontos, sendo elas: contemplação de itens de organização, 10 pontos, objetivos relacionados ao conteúdo, mais 10, encaminhamento metodológico, mais 10 pontos, coerência, inovação e autenticidade da proposta, mais 10 pontos. Tá? Sendo assim, consideramos 4 formas de atendimento às dimensões. Atendeu integralmente os objetivos, atendeu parcialmente os objetivos, atendeu de forma insuficiente os objetivos ou não atendeu os objetivos.
tá? Cada um das 4 dimensões, vocês vão ter essa avaliação, tá? Então, primeiro, a contemplação de itens e organização, máximo 10 pontos, o plano de ação contempla todos os itens solicitados, dados de identificação, nome dos integrantes, rotina, né, pessoal? Tudo aquilo que vocês colocam sempre no início do plano de ação. Os objetivos, a metodologia ativa, recursos utilizados, adaptações necessárias para a implementação devido ao contexto de atuação, quer dizer, a sua realidade, a realidade da sua escola, aquilo que você tem como recurso, né, para trabalhar com seus alunos, as estratégias avaliativas que você utilizou e os resultados esperados. Aí tem toda aquela valoração, né? Se atingiu integralmente 10 pontos, parcialmente 6, insuficiente 4 ou não atingiu 0 ponto, tá? E assim são todos os outros itens da rubrica, né? Eu não vou descer aqui a detalhes a todos, eu espero que vocês deem uma olhada mais de perto aí na casa de vocês, com mais tranquilidade, né? Mas são os 4, então são as 4 dimensões que nós vamos avaliar os trabalhos dos planos de ação de vocês. Eu quero deixar bem claro, pessoal, a seguinte coisa. O plano de ação, ele é feito para dar certo? Sim. Mas ele também, não dando certo, ele também é um plano de ação valiosíssimo, porque a aprendizagem não se dá somente em cima do sucesso, ela se dá em cima do processo. É o processo de criação, de elaboração da estratégia, do projeto de ensino que você está querendo realizar, que vai fazer com que o processo de ensino ocorra. Então, não é só a coisa dar certo, bonitinho, todos os alunos trabalhando, que vai ser realmente o importante da valoração do seu trabalho, mas sim que a gente entenda o processo pelo qual você passou para realizar aquilo, né? Isso no caso do relato de implementação. E o plano de ação, então, portanto, ele tem que ser totalmente flexível, ou seja, você planeja, né? Você planeja uma ação que você quer fazer e ela pode dar certo ou não. O importante é que isso gere um processo educacional em que os seus alunos realmente saiam dali diferentes do que eles iniciaram quando você começou a fazer esse trabalho. Tá bom, gente? Então, não é importante que você tenha aquele sucesso alcançado, a gente torce por isso, a gente quer que isso aconteça, mas mesmo não acontecendo, puxa, falhou a internet, olha o que aconteceu comigo hoje, né? Falhou a internet, não deu certo, não funcionou direito no dia, alguns alunos não estiveram no momento do plano de ação ser concretizado, teve alguns problemas fora da classe. O plano de ação ele existe para isso, para ele ter uma intencionalidade inicial, mas para ele ser também alterado de acordo com a necessidade do professor, tá? Aí depois a gente tem os encaminhamentos metodológicos, né, que normalmente a gente utiliza e muito aprendizagem por pares, uma vez que nem todas as máquinas contemplam o número de alunos que vocês têm na turma, né? Então é muito mais interessante você fazer essa aprendizagem por pares, uma vez que ou até mesmo você pode utilizar o recurso dos alunos monitores, aqueles alunos que já têm um conhecimento maior de programação no Scratch podem ajudar os outros, tá? E isso é só um exemplo, você pode utilizar outro encaminhamento metodológico dentro da necessidade e da sua preferência. E, por fim, a coerência, inovação e autenticidade. Eu quero me prender um pouco aqui nessa dimensão, gente, pelo seguinte, né? Caiu de novo, Luiz? Oh, meu Deus do céu. Eu também estava nesse sufoco aqui agora há pouco, mas já melhorou um pouquinho, Luiz. Mas vamos em frente. Tá ruim aí, né? Tá uma luta. A internet ontem que estava lentíssima também aqui, eu fiquei até com medo. Falei, puxa, vou ficar sem internet na hora da reunião, vai ficar muito lenta. Não, ela não ficou muito lenta, ela simplesmente não existiu no início da reunião. Foi uma tragédia. Mas agora, enfim, estamos salvos, por enquanto, né? É melhor falar baixo para ela não escutar e fugir de novo. Então, coerência, inovação e autenticidade da proposta. Gente, é o seguinte, de maneira geral, o plano de ação prevê uma implementação estruturada
inovadora com coerência entre os objetivos e os demais elementos contemplados, apontando os resultados esperados, o plano de ação deve ser único e contextualizado para a realidade de cada cursista. Gente, é assim, ó. Aí a gente tem algumas discussões para que não fique uma coisa assim, tipo, mas eu já vi isso na reunião do Fred, eu vou fazer isso agora com o projeto, eu estou repetindo aquilo que o Fred falou na jornada. Ótimo, muito bom. É legal que você fale, porque a autenticidade se dá de acordo com a sua realidade escolar. A gente vê isso aqui do jeito que a gente está vendo hoje, o recursão, a função, a criação de bloco, é uma coisa. Quando você faz isso com criança, é outra totalmente diferente. A ideia, com certeza, Juliane, pode utilizar a aula do RCO. Ela está ali para isso, querida, com certeza, pode sim, tá? E posso utilizar outro projeto do Scratch? Com certeza. A única condição nossa da jornada é que se utilize o Scratch, porque é o Scratch que vai dar, que está dentro da BNCC, dos nossos planos estaduais, né, de ensino para os anos finais do ensino fundamental. Então, é o Scratch que você deve usar. Agora, o projeto que você vai fazer, como que você vai montar isso com a sua turma, fica ao seu critério. Por isso que se fala da inovação, entende? Não tem problema você pegar um projeto que já está montado, que já está criado, para trabalhar com as suas crianças. Porque a inovação se dá de acordo com o seu recurso, o recurso de professor, de professora que você vai utilizar com as suas crianças para que aquilo ocorra. Isso é nesse sentido a inovação, entende? Não é que você vai tentar criar uma coisa que nunca se fez antes e tudo. Inovação, né? A língua portuguesa, de novo, né, querendo dar rasteira na gente. A inovação se dá de acordo com o trabalho do professor. Aquilo que o professor faz para que o trabalho dele dê certo. Tá? Não é que você vai ter que tirar um coelho da cartola a todo momento nos projetos que você faz. E aqueles projetos, como a colega estava falando agora há pouco, falou muito bem, aqueles projetos são para serem utilizados mesmo. Tá? Os projetos que estão no RCO. Fred, eu vi um projeto no YouTube muito bacana de Scratch, posso montar com as minhas crianças, achei ótimo e tenho certeza que vai encaixar com a realidade da minha escola, da minha turma, da turma que eu escolhi. Perfeito! Manda brasa, gente. É isso que dá o resultado legal de todo esse processo que a gente faz na jornada. Né? Todo esse processo que a gente faz de aprendizagem, ele só é objetivo quando a gente realmente consegue que isso funcione com as nossas crianças, com as crianças da nossa turma, da nossa escola, as crianças que vocês escolheram para fazer o projeto de vocês. Beleza? Então, não se preocupem em fazer uma coisa assim muito, né, dentro daquilo que a gente está vendo aqui na jornada. Lembre-se que aqui nós estamos entre pares, nós estamos entre colegas, professores, eu aprendendo com vocês aprendendo com aquilo que eu falo, com o meu pouco conhecimento de programação de Scratch e tudo, e a gente vai aprendendo em conjunto. Tá? Agora, com as crianças, a coisa é diferente. A gente precisa ter uma posição, uma postura diferenciada. Né? A gente já sabe que ali, é claro, eles também vão nos ensinar, eles também vão agir dentro do processo, com certeza, e é isso que a gente deseja mesmo, que eles sejam protagonistas dentro do projeto que a gente está querendo efetivar, mas é claro que há uma outra forma de trabalho, uma outra forma de desenvolvimento quando você está na sala de aula com as suas crianças, isso aí, com certeza. O que eu quero dizer com isso tudo é, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. O importante é que você demonstre que você executou, realizou, montou o seu trabalho e, dentro daquilo, você procurou efetivar o seu projeto. Voltando lá para o nosso roteiro, pessoal, o plano de ação, a gente começa o nosso plano pela escolha dos objetivos da aprendizagem. Aqui, gente, é que a gente tem que ter em mente sempre a mesma pergunta. Ao final da minha aula, o que eu espero que meu aluno seja capaz de fazer? A resposta a essa pergunta, gente, é uma só.
em um objetivo centrado no aluno. Os objetivos devem ser claros, partindo do mais simples para o mais complexo, considerando a organização dos possíveis e descrevendo os resultados educacionais possíveis, tá? A organização do conteúdo e descrevendo os resultados educacionais possíveis. Como construir bons objetivos? Gente, aqui esse quadrinho a nossa coordenação colocou, porque é muito interessante, uma vez que a gente muitas vezes não tem esse hábito constante e regular de construção de objetivos. Então, é legal assim você, às vezes, ter um mecanismo, alguma coisa que facilite essa elaboração, né? Inicie os objetivos utilizando verbos no infinitivo, indicando uma ação que o aluno vai realizar. Descreva apenas uma ação por objetivo, dê preferência à utilização de verbos de ação, construir, explicar, relatar, e não ler, escutar, ver, que são verbos muito mais ali passivos à ação, ao processo de ensino que você quer realizar, né? O plano de ação, mão na massa, vamos nos dividir em grupos. Hoje a gente não vai fazer isso, nosso tempo foi assim bem atropelado, né, por conta da dificuldade inicial aí da internet, gente. Mas eu quero deixar para vocês esse exercício, para que vocês comecem a imaginar isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já deram um pontapé inicial e provavelmente muitos também já têm aí praticamente concluído todo o plano de ação de vocês. Mas é interessante vocês verem através dessas dinâmicas que a gente faria hoje aqui, mas que vocês podem utilizar como exercício, né, na montagem do plano de ação, os campos, né, preencher alguns campos lá no modelo do plano de ação, né? Contexto, objetivo de aprendizagem, conteúdo, aulas do RCO, né? E aí você tem os espaços de consulta, né? Objetivos do RCO, material de apoio da plataforma. Nossa, tem até uma taxonomia de Bloom aqui, cara, se você quiser utilizar, ó, tem tudo aí nesse nosso roteiro de hoje, né? Que olha, esse aí eu sofri um pouco na faculdade com isso, eu não sei como é que foi para vocês, mas eu sofri um pouco aí, né, nessa questão da taxonomia de Bloom, né? Nosso professor de didática lá ficava cobrando da gente com um chicote na mão, né? Mas é uma coisa que, no final das contas, realmente facilita na elaboração dos objetivos. E aí a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né? Que é aquela pirâmide de como aprendemos, né? 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, e 70% quando discutimos com os outros, né? Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, olha aí, já dá alguns outros verbos, né, que você pode utilizar, 80% quando fazemos, né, escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar e assim por diante, e 95% quando ensinamos aos outros, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Mais uma vez eu chamo a atenção dos colegas ao valor que a gente deve dar ao aluno monitor nesse momento, porque além do conhecimento que ele tem ser super positivo para as nossas aulas, ele também tem essa capacidade de ser exemplo para os outros alunos dentro da sua postura, né? A postura junto aos colegas para ajudá-los nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, a gente depois, vocês podem pensar, né, e ver no que foi elaborado, o que vocês podem elaborar dentro desse processo, né? Aqui seria essa dinâmica no final da nossa reunião de hoje, mas aí, devido ao nosso tempo, ficou bem corrido, né? Aí vem agora, esse é bem importante, esse anúncio para vocês, essa informação, né? Que, bom, se bem que já a submissão dos trabalhos eu acho que já passou, né? O 3º Congresso de Formadores de Educação Básica, você pode participar, escrevendo sua boa prática nas modalidades, Feira de Inovação para Protagonismo Infantil, Estudantil, da FIP. Isso eu falei antes do nosso recesso, pessoal. É só para lembrar aí os colegas que está rolando isso, né? Nós vamos ter sempre aquele evento lá em Foz do Iguaçu, onde são repassados para os colegas, né? As boas práticas, a gente vai ter
2 formatos, então, esse ano, né, que é a Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil, que vão ser selecionados até 20 trabalhos, são 20 estandes de apresentação para as pessoas que vão visitar, e tem o TED Talk, né, que você vai ter uma plateia que vai ouvir, né, aquilo que você elaborou no seu trabalho, e vão ser selecionados, já deve estar sendo selecionado nesse momento, né, 16 trabalhos, uma vez que a submissão era do dia 21 de junho até o dia 24 passado, né? E aí tem as instruções e tal, aquela coisa toda, como a gente já tinha passado para vocês, pessoal, antes do nosso recesso, né? E agora, queridos, eu quero passar para vocês, então, o nosso formulário, né? Deixa eu copiar aqui o endereço do link, colocar aí no chat para vocês, né? Desde já, mais uma vez, pedindo muitas desculpas aí pelo atropelo do início da reunião de hoje, não teve nem a nossa música, eu tinha separado um musicão aqui, não vou nem contar, vou deixar para a próxima reunião, né? Tinha preparado um musicão aqui para vocês, para receber vocês bem, com todo o carinho que vocês merecem, mas, infelizmente, a internet não contribuiu, não colaborou, e, graças a Deus, São Marcos estava presente e nos ajudou aí no início da reunião. Então, o formulário aí, eu peço para que vocês deem um joinha, quem terminar de preencher, quem for preenchendo, né? Eu vou parar aqui a nossa apresentação para tirar uma foto bacana. Reunião 6, Juliane, isso, querida. Reunião 6. Para tirar uma foto bacana desse grupo legal aí. A professora Daniele está ali já concentrada, preparando ali para ver o que tem hoje. Hoje já não tem mais nada, né? Já são 15 para as 8, acho que não tem mais competição hoje, né? O Brasil hoje só, meu Deus, turma C. A nossa turma é a C, professora Juliane. Turma C. O Brasil hoje, nossa, foi... Meu Deus, eu torci tanto pela nossa judoca lá e a disputa de bronze foi lindíssima, mas infelizmente não conseguiu. Nossa judoca que tinha conseguido ouro na Olimpíada passada, nessa agora ela não deu para ela, infelizmente. Mas vamos em frente, vamos ver o que o Brasil consegue aí. Ainda temos algumas... nosso turno é noite, professor. Sou Rogério. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui tirar uma foto. Eu gostaria de pedir à professora Juliana, à professora Janice, professora... vamos abrir rapidinho a nossa câmera aí, professora Esther. Consegue, professora? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver aqui se a minha configuração... não, já está. Já está legal. Então, atenção, vamos lá, prepara. Aí, digo assim, dezembro. Que quando a gente volta de férias, né? Não deu certo, não. Espera aí, só um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu fazer de novo. Quando a gente volta de férias, a gente já quer que elas voltem de novo, né? Então, espera aí, atenção. Opa, cadê? Oh, meu Deus, perdi aqui. Perdi a tecla. Lá vai. Aí, agora sim. Agora eu acho que deu certo. Vou colocar aqui. Gente querida, deixa eu ver. Quero agradecer demais a participação de vocês. Pedir muitas desculpas aí pelo início da reunião, né? A gente quer sempre receber vocês bem aí no retorno, né? Não deu certo aí muito, mas espero que tenha sido de proveito a reunião. Estamos à disposição, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? E que seja, assim, plena de sucesso aí. E até semana que vem na nossa próxima reunião. Estamos chegando no final aí, pertinho, falta pouco agora. Uma boa noite para todos, bom descanso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.